Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Olha só o cenário, juros em alta no Brasil, também nos Estados Unidos, um perigo iminente de uma recessão. Como podemos investir diante de todo este cenário? Considerando as três modalidades de ativos, renda fixa, ações, fundos imobiliários, qual destas modalidades está mais atrativa, que pode trazer um maior retorno? Está chegando aqui pela primeira vez? Se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos falando sobre a estratégia buy hold. Já clica no botão vermelho, se inscreva e também acione o sininho para receber aviso para os próximos vídeos. Vamos aqui no ambiente de uma taxa Selic em 13,25%. Essa é a nossa realidade e ainda há possibilidade de aumento dessa taxa Selic no futuro. Olha só esse gráfico. A gente vê aqui o movimento da taxa de juros. E quando a taxa de juros está em alta, a renda fixa fica mais atrativa, por óbvio. E as ações e os fundos imobiliários ficam mais pressionados. E como que a gente pode investir diante de uma taxa Selic com esse patamar? Foi esta pergunta que eu fiz aqui no YouTube e também lá no Instagram. Eu fiz a pesquisa qual a modalidade de ativo está mais atrativa. Vamos ver aqui como que ficou as respostas do pessoal que segue o canal e me segue também lá no Instagram. As ações, elas ficaram em primeiro lugar. 60% de quem opinou colocou aqui que prefere as ações neste ambiente. Depois vem os fundos imobiliários com 21%. E a renda fixa com 13%. No final aqui vem os criptoativos e investir no exterior. Essa aqui é a pesquisa que eu fiz lá no Instagram. Deu muito próximo o resultado. As ações aqui com 62% de preferência. O FIIs vem na sequência, depois renda fixa. E será que é isso mesmo? Vamos aqui verificar qual é a modalidade mais atrativa. Se de fato as ações elas estão mais atrativas nesse momento. Vamos começar olhando para a renda fixa. Taxa Selic a 13,25% ao ano. Como que a nossa renda fixa ela se comporta nesse ambiente? Temos aqui renda fixa pós-fixada e a pré-fixada. Aquela pós-fixada vai seguir aqui a taxa Selic daqui para frente. E a pré-fixada já pode travar algumas taxas de juros e carregar isso para os próximos anos. Isso é interessante. Então, quando a taxa Selic já está alta, quando a taxa de juros ela já pegou aí uma proporção, podemos nos posicionar tanto em títulos públicos, Tesouro Direto, como também títulos privados, CDB também, pegando aí taxas elevadas e carregar esses pré-fixados para os próximos períodos, ok? Então aqui a gente vai olhar um pouquinho, vamos começar olhando para títulos públicos, para o Tesouro Direto. Temos os pré-fixados e os títulos híbridos, IPCA+, as famosas NTN-B e NTN-B principal. Então, o investidor, diante desses títulos, ele verifica aqui títulos pré-fixados, por exemplo, 2025, com 12,9% ao ano. Pegar aqui períodos mais longos, um duration mais longo aqui, o 2029 com 13,06%. Tem o pré-fixado com juros semestrais também, com taxa de juros acima de 13%. E no IPCA+, na NTN-B, temos aqui IPCA mais 5,8% para o IPCA mais 2026, para 2035 pagando 6% e 2045 também. Então percebam como que a taxa elevou e esses títulos a gente já consegue fixar taxas acima, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui a evolução, no caso aqui do IPCA mais 2035, como que a taxa foi aumentando ao longo dos últimos 90 dias, passando aqui de 6%. Então você já consegue fixar aqui o IPCA, então o IPCA nos últimos 12 meses deu aproximadamente 11%, mais 6%. Então você está carregando aí praticamente 17% no cenário atual. É claro que vai depender do IPCA, que ele pode variar nos próximos anos, mas é uma excelente taxa. E além disso, no caso de pegar o pré-fixado ou o título híbrido, pegar o IPCA mais aqui no Tesouro Direto, você pode ganhar com a marcação a mercado. Caso ocorra uma inflexão da taxa de juros e a taxa de juros comece a cair nos próximos períodos, ocorre que os títulos eles têm valorização devido à marcação a mercado. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico como funciona a marcação a mercado. Então percebam aqui
que é possível sim ganhar de forma exponencial na renda fixa, não é só nas ações e nos fundos imobiliários, ok? Vamos falar de renda fixa privada? Renda fixa privada, especificamente no caso do CDB. Tem CDB pagando 15,7%. Nesse caso aqui que eu peguei como exemplo, o CDB Banco Master com vencimento em 2027. Então, a gente carrega 5 anos com uma taxa de 15,7%. É interessante ou não? Para mim, faz todo sentido, ok? E no CDB PagBank também nós temos uma outra possibilidade pagando 14,8%. Peguei dois exemplos aqui como é possível carregar para os próximos anos esses títulos. O que tem aqui de contra no CDB pré-fixado quando você já fixa? É que você tem que abrir mão da liquidez, tem que esquecer, tem que comprar, mas você carrega essa taxa. Então essa é a ideia. Com juros altos você consegue travar a renda fixa aqui em cima e carregar para os próximos anos. Mesmo se a taxa Selic venha a cair, você já travou a sua taxa e consegue carregar. Olha que interessante. Então percebam que não é uma coisa ou outra. Você pode investir sim em ações, ter a sua carteira de ações e fundos imobiliários e também ter renda fixa. Isso é importante até pela diversificação, ok? Então não é binário, não é escolher uma coisa ou outra. Você pode ter um pouco de cada um. Vamos falar das ações? Olha o Ibovespa, olha esse gráfico. Caiu 25% desde o topo, desde a máxima do Ibovespa. Então, vem amargando aí mês a mês, períodos ruins, os ativos de risco caindo bastante. E como que a gente pode aproveitar esse cenário? Então, como eu falei, a taxa de juros pressiona as empresas, o resultado das empresas diminui a demanda, então todo o mercado fica pessimista e cai bastante as ações. Cai o preço e as empresas vêm mantendo seus lucros. Tem muitas empresas aí com bons resultados. O que acontece com o PL? Eu pego esse gráfico aqui que demonstra a relação preço sobre lucro do Ibovespa. Nós estamos com uma razão aqui de 5,3 vezes o PL. Então esse é o múltiplo, é um dos menores da série histórica do Ibovespa. Então inclusive está abaixo de 2008, vejam aqui a seta, onde teve aqui a crise do subprime. Então o nosso PL muito pressionado, o que mostra um valuation muito atrativo. Mas Alexandre, não é por causa das commodities, Vale, Petrobras, como ela tem um peso grande no Ibovespa, não está distorcendo esse número? Então eu trago aqui para vocês os PLs de forma individual. Ó, veja o caso aqui da Copel, menos 37% abaixo da sua média histórica. Então muitas empresas sendo negociadas com PL abaixo da média histórica. A Copel, menos 37%, Banrisul, menos 31%. Então o PL abaixo da sua média. A Fleury, menos 45%. Banco do Brasil, menos 29%, Alupar, menos 27%, Energias do Brasil, menos 37%, Porto Seguro, menos 17%. Então são diversas empresas com PL, com valuation bem comprimido e historicamente abaixo da sua média, bem abaixo, que mostra que as ações estão também num ótimo momento para a gente aportar. Os juros altos, historicamente, foram excelentes períodos para alocar. Eu sou favorável de estar sempre investindo, mas principalmente nestes períodos onde ocorre os juros altos e pressiona os ativos de risco para baixo, tá? Então eu trago outros exemplos aqui, tirei print da mesma forma, o PL baixo, o dividend yield alto, muitas empresas a gente conseguindo travar dividendos altos, pega aí um dividend on cost, já travar lá em cima e conseguir carregar. A gente pode carregar esses yields para os próximos anos. Vamos falar um pouquinho de fundo imobiliário. Eu vou usar como referência aqui para falar do fundo imobiliário, falar do IFIX. O IFIX ele está sendo negociado, olha só esse gráfico, nos mesmos patamares. Se eu pegar aqui e fizer uma linha da sua cotação atual, ele está sendo negociado no mesmo patamar de junho de 2020, 2 anos atrás. Então percebam aqui que o IFIX quase não se movimentou. O que quer dizer isso? Quando eu olho para fundo imobiliário, o que faz sentido para mim? Faz sentido olhar para a renda. Quanto temos de renda vindo desses fundos? Já que estamos investindo em FIIs, buscamos renda passiva. Será que essa renda está alta? Aí eu fui atrás e fiz a pesquisa e encontrei esse gráfico, onde demonstra que o dividend yield lá em 2020, com o mesmo patamar, tinha um dividend yield médio, o IFIX, um dividend yield médio dos seus FIIs que compõem o índice de 5,9% lá em 2020. Então, colocando agora nesse patamar, no mesmo de 2 anos atrás, está pagando 9%. Então, os
os fundos imobiliários estão pagando mais, mesmo estando nos mesmos patamares de 2 anos atrás. Então, nós estamos conseguindo também renda adequada por meio dos FIIs. Tem FIIs aí pagando acima de 1% ao mês, principalmente nos fundos de papéis, ok? E quanto ao valuation desses fundos imobiliários? Aí a gente tem que pensar por segmento. Por quê? Porque temos fundos imobiliários, classe de fundos imobiliários que estão sendo negociados a relação preço sobre valor patrimonial acima de 1, que é o caso aqui dos fundos de papéis. Como eles estão trazendo ótimos retornos acima de 1% mensal, então eles estão sendo valorizados, estão sendo cotados aí acima do seu valor patrimonial. Olha o gráfico aqui, é esse círculo vermelho aqui, essa parte onde estão os fundos de papel. Já os fundos de tijolos, shoppings, também os fundos logísticos, também fundos de lajes corporativas estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, abaixo de 1. Vejam aqui, no caso dos fundos de fundos, os fundos de laje, os fundos logísticos e os fundos de shopping. Mostrando aqui que os fundos de lajes são os mais subavaliados. E ao meu ver, os fundos de tijolos estão sim com a precificação com valuation comprimido, em ótimo momento para aportar. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, somente um estudo para a gente ver as classes de ativos como funcionam. Então, qual é a conclusão? Tanto a renda fixa, tanto as ações quanto os fundos imobiliários estão demonstrando estar em excelentes momentos para aportar. É muito importante o investidor alocar o seu dinheiro nos ativos de risco e pegar também renda fixa. Não é uma coisa ou outra, não é uma forma binária de pensar. A gente pode sim se posicionar, pegar o melhor de cada um e carregar para os próximos anos. Tanto renda fixa, já fixar, travar aqui taxas excelentes para os próximos anos, e também em ações e fundos imobiliários, pegar lá fundos que estão pagando bem, fundos que estão subavaliados e encarteirar. Nas ações, comprar empresas com valuation comprimido e carregar inclusive margem de segurança para os próximos períodos. Então investir é isso, é diversificar, ter caixinhas, um pouco de cada coisa, não é uma coisa ou outra. E aí, o que você está investindo agora? Deixa aqui nos comentários, não esqueça de deixar o seu like. Lembrando que eu tenho um serviço de consultoria e assessoria, tem um link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e entrar em contato comigo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!